dia, crianças! Estamos aqui para mais uma aula. Lembra aqui do cartaz que nós trabalhamos nessa semana passada? Então, esse cartaz a gente vai usar ele agora na segunda parte da nossa aula de ciências, tá bom? Como as plantas se alimentam e respiram. No livro de vocês, na página 444, vem um texto explicando. Gente, planta respira? Lembra que na aula passada eu falei para vocês que as plantas são seres vivos também? Que não são só os animais que são seres vivos? As plantas também são. Mesmo elas ficando assim paradinha, que nem uma estatuazinha, né, quietinhas, que só se movem com balanço, com quando tem um vento e tal, ou quando alguém vai lá e balança ela, elas são seres vivos também, tá? Só que no reino vegetal. O que acontece? As plantas respiram e ela precisa de alimento, tá? Ela precisa do ar para poder produzir e ter essa respiração. E ela, com essa respiração, ela produz pra gente os frutos que nós nos alimentamos. Então, olha só, as plantas produzem o alimento de que necessitam para se manterem vivas. É um processo denominado de fotossíntese. Repetindo, fotossíntese, tá? Ela precisa produzir a fotossíntese para poder gerar o alimento. E aí tem um dado importante. Por quê? A planta respira. No que ela inspira gás carbônico e ela expira oxigênio. Olha que legal. Por que as pessoas ficam falando assim que a gente está com o nosso oxigênio não está muito bom, não está legal, por causa da poluição? Então as plantas, elas servem como um filtro. Nós, seres humanos, respiramos gás carbônico? Se tiver muito dióxido de carbono no ar, a nossa respiração fica comprometida. Por isso que as pessoas têm muitos problemas alérgicos, muitos problemas de respiração. Por quê? Porque a quantidade de gás carbônico na atmosfera é muito e a de oxigênio às vezes está menos, tá? Então nós temos que ter um nível muito mais alto de oxigênio do que gás carbônico. Mas vamos entender como é que funciona essa questão da fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, as plantas precisam, primeiro, do gás carbônico no ar. Tia, mas se as plantas precisam do gás carbônico, por que a gente está tendo problema? Porque as pessoas estão produzindo cada vez mais dióxido de carbono, mais gás carbônico, né? E lançando esse gás na natureza. Como, tia? Através das indústrias, através dos carros. Quando você acelera, que sai aquela fumaça lá no seu carro, aquilo lá é monóxido de carbono. Aquilo lá é altamente tóxico à nossa saúde. Agora imagina quantos carros tem no mundo hoje. Deu para imaginar como é que vai ser? Pois é. Então, assim, elas precisam, mas tem uma quantidade limitada, né, gente? Outro detalhe, ela aspira todo esse gás carbônico, ela puxa essa sujeirinha, vamos dizer assim, que para nós seria uma sujeirinha, mas para ela é um alimento, e transforma ele em oxigênio. Só que o que a gente está fazendo com as matas, com as florestas e com as árvores? Lembra da aula de história, quando a gente falou que aqui no Valparaíso, no começo, isso aqui tudo, Parque Rio Branco, que a tia Cleide até comentou na entrevista dela, era tudo mato, floresta, fazenda, plantações. E hoje? A quantidade de árvore hoje, como é que tá? Gente, só são 25 anos depois, e agora? Né? Então, olha só, preciso da luz do sol, tá? Gente, sem o sol nós não temos vida. O sol é extremamente importante para a nossa vida, tá? Não só as plantas, como os animais, como nós, seres humanos. Então, ela precisa do gás carbônico, ela precisa da luz do sol, da água que as raízes retiram do solo. Olha as raízes aqui, ó. Lembra que eu falei na aula, na primeira parte da aula de ciências, falando sobre as raízes que elas retiram do solo a água necessária, tá? E da clorofila. As plantas são verdes? Não é por acaso. Elas são verdes porque ela tem clorofila, tá?
A clorofila é o que dá pigmentação verde às plantas. Verde claro, verde escuro, verde militar, verde músculo, verde natureza, verde. É a clorofila, tá? Responsável por essa substância de cor verde na planta, tá? Além de ser fundamental para as plantas, a fotossíntese é importantíssima para nós seres humanos. Justamente por quê, gente? Porque nesse processo, quando ela transforma para nós seres humanos toda a sujeirinha do gás carbônico, porque para nós ele não faz bem, né? Então ela pega isso aqui, filtra. Nesse processo de filtragem que ela faz, ela libera para nós oxigênio, e é o que nós precisamos. Nós, seres humanos, precisamos de oxigênio, só que é oxigênio de qualidade. Não pode ter muito gás carbônico misturado aqui, tá? Só que eu preciso ter plantas, eu preciso ter árvores, né? Tem algumas pessoas que até falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Por que faz essa comparação? Nós usamos o que para respirar, gente? As nossas vias respiratórias, e o nosso órgão principal na respiração é quem? O pulmão. E você expira, inspira, expira. É o que você precisa. E por isso que faz essa comparação, onde eles falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é só do Brasil. O que tem na Amazônia? O que mais tem na Amazônia? Né? Na floresta amazônica? Árvore. Por isso que tem hoje toda uma briga em volta, não pode desmatar, não pode destruir as árvores, não pode derrubar uma árvore, não pode. Por quê? Porque é através da árvore que nós trabalhamos com o nosso filtro para termos oxigênio. E se não tiver sol, nós sobrevivemos? Ninguém, inclusive as árvores, tá? Respiração. Você já viu, assim como os animais, as plantas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, pois elas também são seres vivos. Mas você sabia que no mesmo modo que os animais, as plantas também precisam respirar? Pois é, os vegetais, como a maioria dos seres vivos, ficam o tempo todo absorvendo oxigênio e liberando absorvendo o gás carbônico e liberando oxigênio para a atmosfera, tá? Então ela absorve o gás carbônico e libera. Então olha só, gente, no livro de vocês, a gente até falou na aula anterior de ciências, que nós temos um ciclo de vida. Então a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. As plantas também vão ser assim. Quanto maior cuidado que você tiver com essas plantas, elas vão viver muito tempo. É lógico que tem algumas plantas que ela tem um ciclo de vida mais curto e um ciclo de vida mais longo, assim como os animais. Alguns animais têm um ciclo de vida mais curto e alguns têm um ciclo de vida mais longo, tá? As plantas são da mesma forma, mas vai chegar uma hora que ela vai morrer. Como, tia? Ela vai secar, tá? Ela vai secar e aí a madeira vai ficar podre, vai estragar até que vai se desintegrar, tá bom? Na página do livro 445, vem o questionário falando sobre essa questão sobre a fotossíntese, tá? Como as plantas se alimentam e respiram. Número 1. Do que as plantas necessitam para produzir seu alimento? A tia falou aqui. O que ela precisa? E aqui no texto também, ó, inclusive está em tópicos aqui. É só você voltar ao texto e fazer a leitura novamente e responder aqui. Letra B. Em que partes da planta ocorre a produção do alimento? Qual é a parte que produz alimento? Olha aqui, gente. Olha a árvore aqui. Quem é que está produzindo alimento? Né? Tanto o alimento para as plantas, através da clorofila, quanto o alimento para nós, né? E número 2. Pinte de verde os quadrinhos ao lado das informações corretas. Você vai pintar as frases que estão corretas. Muita atenção. Tá bom? Virando a folha, a gente vai falar sobre a importância dos vegetais, página 446. Sabia que as plantas produzem o alimento? E esse alimento é importante para nós.
Inclusive, no vídeo da aula passada, a tia trouxe para vocês uma plantinha pequenininha, né? Que eu falei para vocês que era uma planta tóxica. Vocês lembram disso? Então, olha só. Os vegetais são a principal fonte de alimento para o ser humano e muitos outros animais. Eu também falei para vocês sobre os tipos de alimentos, alguns tipos de alimento na aula anterior. Então, eu falei sobre o boi, que ele gosta de comer capim, que é um matinho, uma vegetação rasteira, que ele fica lá comendo. Quem tem fazenda, quem tem aí criação de gado, sabe que precisa ter um vasto campo de capim, e capim de boa qualidade, né? Já na floresta, nas savanas, por exemplo, as girafas também são seres que só comem vegetais, folhas. Só que elas precisam comer as folhas que estão lá no topo da árvore. Por quê? Porque elas são grandonas, então ela vai comer a folha que está lá no chão? O capim? Não, as girafas vão comer lá em cima. Os passarinhos também se alimentam dos frutos das árvores? Sim. Você já viu quando a mangueira está carregada de manga? Como é que os passarinhos ficam? Fica todo mundo feliz, porque tem muito alimento. Eles vão lá e comem a mangueira. Vocês já viram o passarinho comendo manga, gente? É a coisa mais fofa, tá? Então, olha só, eles vão lá e picam, comem. Eles não comem caroço, claro, né? Que eles são muito espertos. Mas ele come toda a polpa da manga, se deixar. E às vezes eles são espertos que ele fura um lado da manga e deixa o outro lado. Só que aí esse outro lado que ficou, ele apodrece, tá? Porque já foi comido, então ele apodrece. E nós também comemos alimentos de origem vegetal. Vamos conhecer um pouquinho? Nós temos raízes. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo aqui minha mesa? Eu tô com vários frutos aqui, frutas, raízes, caules, só não tem a folha, tá? Sabia que isso aqui é uma raiz? Você come cenoura? Já comeu cenoura? Que tal uma sopa deliciosa nesse frio? Cenoura, batatinha, beterraba com todos os tubérculos dentro dessa sopa. Aí a gente pode colocar um pouquinho de carne moída também, né? Eu acho que fica, show de bola, viu? Isso aqui é uma raiz. Quando a gente fala, olha só, caule, eu tenho um palmito. O palmito não é muito comum na nossa região, até porque para você comprar palmito aqui no Valparaíso, em Brasília, em toda essa região do Goiás aqui, você só acha ele em conserva, né? E eu vou te falar, a conserva do palmito é caro. Lá em casa é raro comer palmito, porque é muito caro. As folhas, alface. Quem já comeu alface? Gosta a famosa salada, alface com tomate na hora do almoço, né? Temos vários tipos de alface. Temos alface americana, alface crespa, alface roxa, né? Repolho. Tem o repolho branquinho, tem o repolho roxo, tem o acelga, tem o agrião. Tudo isso são o quê? Folhas que geralmente a mãe de vocês podem fazer na salada. Temos também a flor. Sabe o brócolis? A couve-flor? A couve-flor e o brócolis é a flor da planta. Olha só, aqui não tem a florzinha na plantinha? Só que ela é uma vegetação mais rasteira, não vai dar não é uma árvore assim, né? Temos o fruto, que é o tomate. Olha aqui um tomatinho aqui, ó, para fazer na saladinha. Delicioso. Eu gosto desse tomate compridinho aqui. Tem uns bem pequenininhos, não sei se vocês já viram, o tomate cereja, que eles falam que é bem pequenininho, bem azedinho também. Mas eu amo, tá? E as sementes, os grãos. Então, feijão é grão, ervilha é grão, lentilha são grãos, tá? Existem partes de certos vegetais que são transformados pelo homem em produtos alimentícios. Gente, esses aqui são produtos que estão disponíveis in natura na natureza. Só que nós transformamos alguns produtos. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso pegar a cana-de-açúcar e transformar ela em açúcar. Eu transformo a cana-de-açúcar em álcool. O álcool que o pai de vocês coloca no carro de vocês, para poder andar, né? No transporte. Transformo em cana-de-açúcar, transformo a cana-de-açúcar em rapadura. Então, assim, eu posso pegar todos esses produtos aqui naturais, tá? E fazer uma transformação. Aí, nesse processo de transformação, a gente vai ver mais lá na frente um pouquinho falando sobre ele, tá? A gente transforma. Por exemplo, cacau. Alguém conhece a fruta cacau? Eu ainda não vi a fruta. Não conheço a fruta. Mas eu conheço os alimentos que são transformados
através do cacau. Por exemplo, um alimento que eu adoro de paixão, muito, 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 chocolate. Amo comer chocolate, mas não conheço a fruta que é o cacau, porque o cacau que é a fonte de produção para o chocolate, tá? Algumas plantas servem como remédios, tá? Então nós temos remédios, nós temos perfumes, nós temos a madeira e nós temos fio de tecido. Olha só que legal. Gente, aqui ele até fala sobre o jasmim, aquelas essências de lavanda, né? Nós temos remédio, que às vezes você tá com aquela dor de barriga, você fala assim, ai mamãe, tô com dor de barriga. Aí minha mãe fala assim, toma chá de boldo, menina. Gente, horrível aquele boldo, mas enfim, era tiro e queda, né? Você tá querendo ficar gripado, resfriado, tal, faz um chazinho de hortelã, meu filho, para você tomar. Toma um chazinho de hortelã que vai te ajudar, tal, né? Está com muito sono, muito cansado, tal. Faz um chazinho de capim santo para você ficar mais calminha, mais relaxada. Porque são plantas, tá? Que tem a função que traz aí para o nosso corpo um certo alívio. Então, elas são plantas que são remédios, tá? Madeira. Quando a gente fala assim, gente, vamos economizar papel? Por quê? Porque o papel, a origem dele é da celulose, e a celulose é da natureza, são as plantas. Para mim fazer papel, eu tenho que pegar a celulose da árvore. Ou seja, eu preciso destruir uma árvore para fazer papel. Tá? Eu preciso destruir porque eu preciso pegar recursos que tem nessa árvore, que é a celulose, para fazer esse papel, né? Algodão, sabe a roupa de algodão? Ah, se bem que hoje em dia nem todas as roupas são de algodão, mas a maioria ainda é. Eu preciso do algodão para fazer o tear a linha, tirar. Aí o que o algodão vai fazer? Vai passar por todo o processo de industrialização. Hoje em dia eles misturam no algodão outras coisas. Tem a linha, né? Tem elastec, tal, elástico, um monte de coisa. Mas a maioria ainda das roupas são feitas com algodão. E algodão você precisa plantar ele na natureza para você ter acesso, tá? E ainda algumas plantas, como comigo ninguém pode, que se mastigada pode causar risco à vida das pessoas e animais. Eu não tenho essa planta, mas eu trouxe para vocês uma mini espada de São Jorge, tá? Então, assim, se pessoa ou se animal comer aquela plantinha, ele pode ser intoxicado. Dependendo da quantidade que comer, ele pode ter problemas sérios. Por quê? Porque são plantas tóxicas. Foi o que eu falei no vídeo anterior, tá? E outras que produzem urtiga. É aquela planta que quando você passa por ela, ela dá uma urtiga. O que é urtiga? Coceira. A sua pele fica toda vermelha, começa a dar uma brotoeja, tem umas pessoas que se empolam de verdade e começa a coçar. Então nós temos plantas para tudo nesse mundo, tá? E para a gente finalizar, o último tema do livro de vocês fala sobre a importância do ambiente. Gente, eu já falei para vocês sobre a importância. Por que que nós não podemos destruir a nossa natureza? Por quê? Porque todas as plantas fazem esse processo aqui, tá? De transformar o gás carbônico em oxigênio. Todas. É lógico que se eu tenho uma plantinha pequenininha, a quantidade de gás carbônico que ela precisa é bem menor. Se eu tenho uma árvore, né, vamos dizer aí, com quase 100 metros de altura, igual as que tem nas florestas, a quantidade de gás carbônico que ela precisa é muito maior. Entenderam? Então nós não podemos prejudicar, atrapalhar esse processo que a natureza faz, tá? Então aqui tem até uma foto, por exemplo, de queimada. Quando eu desmato a natureza, quando eu produzo, no caso, queimada, quando tem queimadas assim, gente, é altamente tóxico para nós, tá? Produz aí o gás carbônico, ou produz outros gases. Tem gente que gosta de queimar lixo e não pode. Por quê? Porque são gases que são altamente tóxicos para a nossa saúde. Por exemplo, se fosse bom, na hora que você passasse perto de uma fumaça, você não ficava tão com a respiração tão irritada, tão cansado, né? Por que a gente não pode ficar onde tem fumaça? Porque produz gás tóxico na nossa saúde. Não tem oxigênio onde tem fumaça, gente. O oxigênio é pouco, pouquíssimo. O que eu tenho? Eu tenho gás carbônico, eu tenho outros gases que são altamente tóxicos na nossa saúde. Então,
A ideia é, hoje em dia se prega muito essa questão. Vamos preservar o meio ambiente. Não ao desmatamento, não às queimadas, tá? Não à destruição da natureza, tá? Para quê? Para poder preservar o oxigênio que nós respiramos. E diminuir sempre o consumo em excesso, porque o consumo em excesso também vai prejudicar a nossa natureza, tá? Então, esse consumo desenfreado prejudica a nossa saúde. E comer cada vez mais alimentos naturais. Olha, deixa para mim lá nos comentários depois do vídeo, falando se a mamãe vai preparar uma sopinha. Gente, tá muito frio. Dá uma sugestão para a mamãe. Mamãe, que tal fazer uma sopinha na janta hoje? Vou comer tudinho e ficar fortinha. Comenta lá para mim, tá bom? Bom dia, crianças. Vamos à atividade de ciências, hein? Página 448. Tem aqui, ó. Você sabia que animais que só se alimentam de plantas, a capivara, a cutia, o boi, entre outros, são assim? Veja a cena abaixo e escreva um breve texto sobre ele. Vocês vão olhar essa imagem e vão escrever o que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho animais que se alimentam só de plantas, mas eu também tenho animais que são carnívoros, como é, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma onça pintada bem aqui. Então, vocês vão descrever sobre ele. Agora, responda. Letra A. Como a derrubada de árvores e as queimadas podem prejudicar a alimentação dos animais? Letra B. Como a derrubada de árvores e as queimadas podem prejudicar atividades do ser humano? Nós falamos nesse vídeo e falamos no vídeo anterior também, tá? Número 2. Descubra qual é o alimento de cada animal. Qual é o alimento do coelho? Do papagaio? Do cavalo? Da vaca? Tá? Se você não souber, pergunta à mamãe qual é o alimento que o coelhinho gosta de comer, mãe? Qual é o alimento que o papagaio gosta de comer? Tá? 3. Que frutas você costuma comer em sua casa ou no lanche na escola? Nós não estamos na escola, mas estamos em casa. Em casa, você come fruta? Quais as frutas que você come? B. Quais plantas e que parte delas são geralmente utilizadas na alimentação da sua casa? Tá? Se tiver dificuldade de lembrar isso aqui, pergunta à mamãe, porque é a mamãe que cozinha. Ou se não for a mamãe, pergunte para alguém que cozinha na sua casa, tá bom? Porque às vezes é o pai, a tia, a avó, alguém cozinha. Quem é que cozinha? Pergunte para ela, tá bom? Ou para ele. 4. Procure em sua casa objetos, móveis ou alimentos produzidos a partir das seguintes partes dos vegetais. Letra A, raiz. Tem algum alimento, algum móvel, alguma coisa que seja produzido com a raiz? Com o caule, com as folhas, com a flor, com o fruto, com a semente, tá? Você pode procurar tanto alimentos quanto objetos. Às vezes você tem uma mobília, às vezes você tem um enfeite, um arranjo, alguma coisa de decoração. Agora, escolha um desses itens e converse com outras pessoas sobre o impacto que a produção dele causa na natureza. Anote a seguir o que você descobriu. Então, essa tarefinha aqui, você vai precisar do auxílio de alguém. Ou da mamãe, ou do papai, ou do tio, ou do irmão mais velho, ou da vovó, tá? Por quê? Porque aí você vai conversar sobre esse objeto que você escolheu e vai descobrir quais são os impactos que causou a natureza. E vai relatar aqui na página do livro, tá bom? Por hoje é só, gente.